glória, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor em mais uma EBD online, como também costuma dizer o mundo cibernético, né? O mundo dos internautas, as lives que eram muito usadas pelos americanos, os americanos que têm uma facilidade de usar muito esse mecanismo. E diante dessa pandemia, foi necessário a igreja se adequar para que possamos chegar em vidas através de alguns decretos que nos proíbe, né? Que nos impede de ter uma aglomeração maior. E desde já eu quero saudar os internautas também com a paz do Senhor. Quero saudar a igreja presencial presente aqui nessa manhã com a paz do Senhor também. Cada irmão que está aqui, que deixou o seu lar e veio aprender da palavra do Senhor. Então nós vamos colocar de pé, nós vamos orar, iniciar essa EBD online, essa live, e logo depois da oração, a nossa irmã Mariana, ela já vai louvar o Senhor com 2 louvores da harpa, e depois que ela louvar o Senhor com os 2 louvores da harpa, o diácono Américo vai estar fazendo a leitura da lição de hoje, lição de número 4, deixa aí já aberta a lição de número 4, que será ministrada pelo professor presbítero Everton, com W, o Everton, ele que vai ministrar a aula para nós nessa manhã. E tem um título muito bom, né? A construção do templo enfrentou oposição. Então você em casa faz uma comparação do templo com a sua vida com o templo, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã, a tua igreja reunida para participar dessa escola bíblica dominical. A nossa reunião aqui é por causa da sua palavra. O objetivo é alimentar dessa palavra que é poderosa para renovar a nossa fé. Pai, apresentamos a igreja presente, os irmãos que estão a caminho, e apresentamos também a igreja nos lares, o internauta que está acompanhando do seu smartphone, que está acompanhando do seu computador, do seu celular, que quem sabe fez a transmissão para a sua televisão smart e está acompanhando agora, meu Pai, esta manhã da palavra. Pai, também eu peço a tua bênção em favor da congregação do Bairro Jardim América, que está aberta também agora, congregação do Bairro Jardim Alvorada, congregação do bairro Alto dos Bandeirantes, congregação da Feira, e também aqui na subsede aberta para receber os irmãos e alimentar da palavra no nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, irmã Mariana vai louvar o Senhor com 2 louvores da harpa. Amém. Cumprimento cada irmão com a paz do Senhor. Vou louvar o Senhor com o hino da harpa de número 215, amém? Neste mundo haverá igreja, peregrina vai andar, anelando que esteja no seu verdadeiro lar.
Próximo louvor da harpa, de número 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo Amém, glória a Deus. Mais de 30 computadores ligados já na nossa EBD. Irmãos, eu estou muito feliz com o nosso Deus, porque ontem eu estive no supermercado aqui em Campo Belo para comprar algumas coisinhas para a cozinha que a irmã Sônia ia fazer, um lanche da tarde. Quando eu estava comprando lá um pão e de repente a atendente, ela falou comigo: ó, pastor, eu estou acompanhando as transmissões ao vivo e Deus tem falado comigo, E eu fiquei caladinho, E de repente ela falou assim: ó, eu sei que está falando na IBD de manhã, eu sei que está falando na terça-feira, o senhor está dando uma série de estudo,
sobre o livro de Lucas. Eu regalei o olho e falei, está acompanhando mesmo. E também na quinta-feira nós estamos acompanhando a irmã Joselaine. Então está sendo uma bênção. E a palavra que saiu dos lábios, não pare, nós estamos sendo edificados. Amém? Então nosso irmão Diácono Américo vai fazer a leitura agora da lição, tudo certinho aqui com outro microfone. E eu vou higienizar esse que está comigo, para depois o presbítero Everton ministrar. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Está bem fraco. A paz do Senhor. Aleluia. Uma igreja viva adorando Deus vivo. Glória a Deus. Convido os irmãos que estão presentes a colocar sobre seus pés nesta manhã, para fazermos a leitura da lição 4. Amém? Lição de número 4, 26 de julho de 2020. A construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo de número 4, verso 6. Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Leitura bíblica em classe. Gostaria de ouvir os irmãos fazendo a leitura do título da nossa lição. Todos juntos, vamos lá? A leitura bíblica em classe. Esdras capítulo 4. Vamos ler de acordo que eu vou lendo. Os irmãos me acompanham, porque pela live fica difícil os irmãos ouvir, né, o versículo que os irmãos leem aqui na igreja. Então vamos ler juntos, em nome de Jesus. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabiel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua sírica. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e outros da sua companhia, dinastas, efarzais, saquistas, tapelistas, afarzistas, arquevistas, babilônicos, susanquistas, deavistas, elamitas. Estes, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba que o rei, que os judeus subiram a ti, vieram a nós a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros, e reparando seus fundamentos. Agora, saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar, e os muros restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificará a fazenda dos reis, para que se busque o livro das crônicas de seus pais, e então achará no livro das crônicas, e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis, e províncias que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e seus muros restaurarem,
desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Guardai-vos de cometeres erros nisso, porque cresceria o dano e prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e os seus companheiros apressadamente foram a eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Vamos orar neste momento, irmãos, porque assim como naquele tempo alguém teve a intenção de parar a obra de Deus, nos tempos atuais também nós temos muitas coisas com intenção de parar esta grande obra, mas a igreja unida e orando, ainda que se levante homens, se levante estados, se levante governos, a igreja permanece ativa, porque Jesus deu uma ordem, que nada prevaleceria perante a igreja. Oremos. Soberano Deus e Pai, nesta manhã, Senhor de escola bíblica, nós iremos aprender, ó Pai amado, Deus querido, que no Evangelho nem tudo é mar de rosas. Sempre haverá, Senhor, e sempre houve oposições. Mas uma coisa nós temos certeza: assim como o Senhor, ó Pai, triunfou nessa terra, como aquele que se entregou por amor de nós, nós também, Senhor, triunfaremos, Senhor, porque nós trabalhamos em nome do Senhor. Esteja conosco, Senhor, nos guardando, protegendo e nos livrando, dando-nos direção à igreja, fortalecendo-nos, Senhor, meu Pai. E isso que estamos fazendo nesta manhã, ajuda-nos, Senhor, a entender mais, Senhor, meu, sobre a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Presbítero Everton, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero saudar o querido internauta com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor adentre a cada lar que está conectado conosco neste domingo pela manhã. Meus irmãos, a construção do templo enfrentou oposição. Quem não enfrenta oposição? Nós vemos que em toda classe que o ser humano vive, tem oposição. Se eu pegar um jovem, um adolescente, ele está sofrendo oposição na escola. Se eu pegar uma dona de casa, ela sofre oposição. Os irmãos que trabalham, as irmãs que trabalham fora, sofrem oposição da mesma forma. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a construção do templo. A história é muito linda quando nós falamos que o povo voltou do exílio e reconstruiu o templo, reconstruiu os muros, fez maravilha, Deus, mas não foi só dessa forma. O fim é lindo, mas aqui chegue o fim, tem que ter o meio. Tem um processo. E aquele povo passou por um processo a qual nós vamos estudar um pouquinho nesta manhã. O texto áureo diz assim, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. É muito bom trabalhar, irmãos, e quando o povo está animado a trabalhar, o negócio muda de figura. E Neemias veio falando dessa forma, olha, o povo estava tão animado, que no instantinho o muro chegou na metade. As coisas começaram a dar certo, que o muro chegou na metade, mas o problema é quando vem a oposição. O problema é quando a pessoa vem se levantar contra aquele trabalho, e o povo agora começa a se assustar. Por quê, irmão Everton?
porque eles edificam o altar, como foi visto na última lição, começa a sacrificar perpetuamente ali, adorar o Senhor. Só que o povo da terra, os inimigos, maquinaram um plano e falaram assim: agora nós vamos ver, vamos mandar uma carta para o rei, falar que esse povo é um povo danoso, que esse povo é um povo complicado. Se esse altar, se esse templo for construído, se o muro, esse povo vai querer liberdade. E eu vou falar uma coisa muito interessante para o rei, vou mandar ele buscar na história, porque o que vai falar é a história desse povo. E na hora que o rei Artaxerxes leu lá sobre Davi, na hora que o rei Artaxerxes leu sobre Salomão, ele falou: opa, vamos dar uma acalmada nessa construção, vamos dar uma esfriada nisso. A leitura bíblica em classe, nosso Diácono Américo leu aqui com os irmãos, mas a verdade prática diz assim, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Confiança é a base de um relacionamento. Aquele povo estava voltando da Babilônia. Aquele povo tinha um relacionamento com Deus. Hein, igreja? Irmãos que estão nos assistindo, aquele povo estava criando um vínculo, estava criando um relacionamento. A confiança, ela não vem de um dia por outro. E um povo que já estava, recebeu a ordem: vai e reconstrói. O rei liberou, pode ir. E eles começaram. Pegaram, leram, viram as coisas, fizeram como Moisés falou, adoraram da forma que Davi instituiu. Só que agora, todo relacionamento passa por crise, passa por conflito e tem oposição. Mas na hora que há confiança, o relacionamento vence a oposição. Só que aquele povo ainda não tinha, mesmo que tinha sacerdote, mesmo que Zorobabel estivesse ali na frente, eles não tinham ainda esse relacionamento com Deus. Eles viram a alegria do povo, mas era algo superficial ainda. E agora recebe uma ordem do rei: manda parar. Manda parar. E o que eles fizeram? Pararam. E o que eles fizeram? Estagnaram. Voltaram, retrocederam e foram viver a sua vida. E aí é que mora o problema. E aí é que mora o problema. Sabia que os inimigos não estavam satisfeitos. Sabia que os inimigos daquela região ali, o samaritano que tinha vindo através do rei da Síria e povoado aquele lugar onde não pertenciam eles. Eles conheciam a história e a palavra ainda fala que eles adoravam a Deus, mas também adoravam os deuses estranhos. E conhecendo a história do povo de Israel, sabiam muito bem que eles não poderiam permanecer onde estavam. Sabiam muito bem, ou eles largaram a idolatria para que eles pudessem conviver direitinho ali no meio do povo, ou eles iriam se bater em retirada. Deus não iria aceitar de qualquer forma. E eles se apresentavam na construção do templo, irmãos. Olha, nós estamos aqui, nós estamos adorando a Deus desde quando o rei nos colocou aqui. Deixa nós construir o templo com vocês. Se vocês pegarem o capítulo 4 e lerem inteiro, vocês vão ver o povo se apresentando lá, de bom grado, Não, deixa nós podermos te ajudar. Não, isso aqui é algo para intimidade. Deixa que nós construímos o templo do Senhor. Olha, deixa nós aqui. Não vem, não, deixa nós a sós. Isso aqui é um processo que nós temos que viver. E relacionamento é um processo. É um dia após o outro. É um dia após o outro.
E aquilo ali era algo para mexer com o povo. E eles não ficaram satisfeitos. E foi neste momento que a carta foi escrita e enviada. Introdução. O altar havia sido restaurado, a festa do tabernáculo celebrada, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Esdras capítulo 3, versículo 2 a 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam um momento de iniciar a reedificação do templo. Meus irmãos, estava prescrito na lei de Moisés. Eles estavam seguindo um cronograma, vivendo o que estava prescrito. Mas relacionamento tem que ter intimidade, não é só aquilo que está escrito. Moisés sofreu oposição na caminhada dele. Foi pouca oposição que Moisés sofreu? Não foi, irmãos. Moisés sofreu oposição dentro da sua própria casa. Miriam e Arão foram opositores de Moisés. Então, seguiram que a lei de Moisés estava escrita. É muito lindo isso. Mas, e seguir da forma que Moisés seguia? Não foi da mesma forma. Aí nós olhamos e espantamos. Eles estavam no caminho. Sim, o começo foi muito bom. Mas agora chegou o momento deles serem postos à prova. E a introdução aqui é interessante, a gente vê que a festa do tabernáculo, o sacrifício, mas quando se levanta, eles não foram buscar na lei de Moisés como Moisés agiu quando estava havendo a oposição. Não. Eles não foram buscar na história, já que eles estavam seguindo um cronograma, um regulamento, eles não buscaram na história. Eles simplesmente deram ouvido à ordem do rei. E quantas das vezes, quando nós sofremos oposição, é mais fácil nós parar no meio do caminho. Seja em qualquer área que for. Se Moisés tivesse parado na primeira oposição, qual foi a primeira oposição que Moisés teve? Foi ele mesmo. Ele mesmo. Que é isso? Eu sou um homem de lábios pesados. Eu não posso ir, não. E qual que é a primeira oposição que nós temos? É a nossa carne. Nós somos os nossos primeiros opositores. Nós vamos falar do tempo, mas eu vou trazer para nós hoje um pouquinho. Nós temos que primeiramente vencermos a nós mesmos, para nós começarmos a ter um relacionamento com Deus. Paulo fala muito bem, o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero. Oposição. É uma briga interna, íntima, todos os dias. Tem uma ilustração muito bacana, que é aquele leão que nós alimentarmos dentro da gente, esse vai vencer a briga. Ponto 1. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel, os que haviam voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo. Esdras capítulo 3, versículo 8. Todos apresentavam muito animado para o trabalho. Quando se fala de alicerce, se fala de base. Construção, os irmãos que são da área da construção sabem, se o alicerce for mal feito, vai cair, vai dar rachadura.
se as colunas não forem colocadas no lugar certinho, se não seguir o projeto do engenheiro certinho, dá problema. E antigamente os tubulões eram maiores, muita ferragem e muito concreto. Hoje é algo incrível como que se constrói as coisas, porque é tudo muito bem calculado. E nós vemos que a intenção foi boa, por quê? Porque a base foi lançada. E nada começa sem base. Nada começa sem estrutura, nada começa por acaso, nada começa no chão. Não, tem que afundar, tem que construir. E foi isso que o povo fez. Zorobabel chegou, olha, vamos construir o templo, porque nós estamos alegres, nós estamos sacrificando, estamos cantando cânticos, mas e aí? Bacana, começou. O alicerce foi colocado, mas agora é que começam os problemas deles. O primeiro amor é muito bom, irmãos. O alicerce é o primeiro amor, aquele fogo, aquele ímpeto, né? Vamos que vamos. E depois, a hora que vem os opositores da fé. E a hora que vem os ventos. E a hora que vem os terremotos. Irmãos, o Everton, mas já estava sendo construído. Por que eles não continuaram? O alicerce, que é algo que é demorado de fazer, eles já estavam lançando mão, eles já estavam adorando a Deus. Por que eles não continuaram? Nós vamos ver mais para frente na lição. Por que eles não continuaram? Por que eles desanimaram? O lançamento dos alicerces foi celebrado como uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com salteiros, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, Esdras, capítulo 3, versículo 10, todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seu sentimento com tão grande júbilo, que as suas vozes se ouviram de muito longe. Esdras, capítulo 3, versículo 12 a 13. Olha que alegria, irmãos. Dia de festa. Dia de festa. O templo está sendo reconstruído. Eu imagino os pais contando a história. Os pais contando a história. Olha, meu filho, me contaram que havia um templo aqui e que o templo era lindo. Me contaram que havia algo aqui que se enchia os olhos. Olha, quando o templo foi construído, a presença de Deus encheu o templo. Deus fez morada no templo. E o povo vinha adorar a Deus no templo. E isso é algo lindo de se ver. Porque agora nosso Deus vai ter lugar para habitar no meio de nós. O povo vai começar a voltar. Aqueles que gostaram vai lembrar, vai ouvir e falar assim: olha, o templo está sendo reconstruído, vamos embora, vamos voltar para Jerusalém, porque Deus vai voltar e está no meio do povo. Olha a alegria, o tanto que isso é lindo. Você pensar em como que aquele povo foi impactado no primeiro instante. Mas aquela era a base do templo. Mas vamos para a base de quem estava construindo o templo. Vamos para a base de quem estava reedificando o templo. Zorobabel e Josué. Homens, o chefe do sacerdote e o chefe do povo. Como eles estavam. Em quem eles confiavam. A importância de nós entendermos que mais importante do que ter uma base do templo
física, é o templo espiritual de quem está construindo o templo. Tem que ter um relacionamento. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Esdras capítulo 1, versículo 1 a 12. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pôde ser simbolizada pelo templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendida pelo homem natural. 1 Coríntios 2,14. Como era a igreja antes de 1911? Como que era? Como que era o ritual, os cultos? Aí chegou apresentando algo novo? Não, não era novo. Porque o Espírito Santo, ele já estava agindo na terra. Só que o povo do Brasil não conhecia a ação do Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo. O alicerce precisava ser ainda recalcado um pouquinho. Jogado um pouquinho mais de quê? De cimento, de ferragem. E o Espírito Santo veio trazer o quê? Estrutura para a igreja no Brasil. E foi através daquela de 1911, pastor, que nós estamos aqui hoje, podendo sentir a presença do meigo consolador. O Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que o Espírito veio para a igreja? Relacionamento. Você tem um bom relacionamento com o Espírito Santo? A igreja é um mistério. Bate na igreja, escorraça a igreja. E a igreja, o que acontece com ela? Ela cresce. É igual um suspiro. Quanto mais vai bater nele, mais ele chega no ponto, mais ele cresce. E a igreja, mas tem que ter estrutura, tem que ter base, tem que ter intimidade. Ah, meu irmão, mas presbítero, mas isso é complicado. É por isso, irmãos, que uma lição igual a essa é muito importante. Saber que nós vamos enfrentar oposição. Saber a nos preparar para os tempos da dificuldade. Saber nos preparar para o tempo em que as coisas não vão correr tão bem assim, igual nós pensamos. Saber que os furacões da vida, ele pega o crente, a enfermidade, ela vem. E aí? Eu servi a Deus por tantos anos. Por que está acontecendo comigo? São tempos de oposição na vida do crente. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. E Ele o faz conforme a palavra de Deus. Está vendo? O Espírito Santo em nós nos faz lembrar, Pedro, sobre essa rocha, eu, Cristo, vou edificar a minha igreja. Quem edifica a igreja é Cristo. Irmãos. E nós somos a igreja de quem? De Cristo. Somos o templo de quem? De Cristo. E quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Hein? Como Deus desceu no templo e a presença dele encheu o lugar. O Espírito Santo, ele entra dentro de nós e preenche o vazio que pecado nenhum preenche. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus.
Então o Espírito Santo, ele gera um sentimento de reverência. É por isso que o crente é diferente, irmãos. É por isso que o crente, ele não chega na igreja fazendo barraco. É por isso que o crente chega na igreja, ele sabe ouvir um não. Ele sabe se colocar na posição de quê? De ovelha, porque a ovelha tem pastor. E a ovelha, ela ouve e entende a voz do seu pastor. E Jesus, ele fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. E foi isso que ele veio fazer. Então, o sentimento de reverência, o que é reverência? É se colocar de joelho aos pés do seu Senhor. Reverência é o quê? É dar a sua vez para o seu Senhor. É colocar que o seu Senhor te coloca onde Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, sem se incomodar, irmãos. Sem falar assim: não, eu não vou fazer isso. No mundo, dependendo da forma que a pessoa se coloca, que é isso? Sai no braço com a pessoa. Na igreja não. A igreja, a pessoa, ela tem reverência, porque ela sabe que aqui dentro não habita coisa natural, mas sim espiritual, e que os olhos de Deus estão sobre a tua igreja o tempo todo. Reverência. Quando Moisés chegou na presença, que Deus falou para ele: ó, tira a sandália. Por quê? Porque o lugar que você está é santo. Tenha reverência ao entrar na presença do Senhor. Não é de qualquer forma, não. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento de ação de Deus aqui na terra. Efésios capítulo 3, versículo 10. Deus tem um trabalho para cada servo seu, na grande obra da evangelização do mundo. Irmãos, a palavra adestrar, ela é muito pesada. Porque adestrar, não é ensinar de qualquer jeito. Você está preparado para ser adestrado por Deus? Irmãos, jovem que está aqui nesta manhã, você está preparado para ser adestrado por Deus? Eu quero dizer para você que vai doer. As coisas que Deus vai tirar de você não vai ser fácil. Talvez você vai abrir mão de coisas que você goste, mas Deus olha para o futuro e fala: você perde aqui, mas ganha lá. Então suporte o processo. O processo não é fácil, mas ele é preciso. Uma igreja bem adestrada, ela consegue no mundo e amar o perdido, amar o pecador, abraçar aqueles que estão longe da presença do Senhor. Uma igreja bem adestrada pelo Espírito Santo, uma igreja bem adestrada por Deus, sabe o que ela olha para o pecador e fala: é uma alma em qual meu Jesus morreu por ela, então eu não posso desprezá-la, eu tenho que ir lá e buscá-la, porque Jesus amou ela primeiro. Como me amou. Você está preparado para isso? Meu irmão, o processo não vai ser fácil, mas é necessário. Ponto 2. O samaritano opõe-se à construção do templo. Primeiro, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o rei de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reinado do norte em cativeiro para a Síria. 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam a servir os seus deuses, mas também temiam o Senhor. Um pé lá dentro e um pé lá fora. Foi como falei na introdução, irmãos. Eles queriam ir lá ajudar a edificar o templo, com as mãos que serviam outros deuses. Eles queriam ir lá
ajudar a edificar a morada do Deus de Israel com as mãos que pegavam em coisas impuras. Deus não aceita. E o povo de Deus, os judeus falam, não, pode deixar que nós aqui vamos fazer. Aí você imagina o samaritano chegando, não, nós já moramos na terra. Nós já estamos acostumados com isso. Não, vocês foram levados cativo, mas nós ficamos aqui, adorando o Deus que nós aprendemos a adorar. Que adoração é essa? Servindo o Deus que vocês servem. Então nós queremos ajudar vocês. Nós estamos entendendo o processo. Não, irmãos, eles não entendiam. Eles poderiam até ter ouvido falar quem era o Deus de Israel, mas eles não sabiam, eles não tinham intimidade para aquilo. Então eles queriam ajudar, mas a ajuda de quem serve outros deuses, naquele momento, não era bem vista. Não era aceita. Aquele era um processo para o povo judeu fazer. Há processo na nossa vida que nós vamos passar por ele sozinho. Ninguém vai poder nos ajudar. Ah, meu vizinho. Não, irmãos, é para você passar sozinho. Ah, não, minha mãe, não. Minha irmã, não. É para você passar sozinho. E o povo judeu entendeu isso, que aquele processo era para eles passarem. É igual um casal, casadinho de novo. Se todo, quando é problema, for para a casa do pai, para a mãe, para a santo, nunca vão crescer. É o processo. É algo que vai ter que ser, é a estrutura, é o alicerce que está sendo lançado. E os samaritanos não entendiam, e aquilo fez eles se irarem. Os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. O rei mandou parar a obra, irmãos. Eles ficaram revoltados, ofereceram ajuda. Tem gente que é desse jeito, que quer oferecer ajuda, mas acha que a pessoa é obrigada a aceitar a ajuda dela. Não, povo ignorante. Eu ofereci minha ajuda, não quis a minha ajuda. Ah, meus irmãos. Na hora, falou assim, não, vamos reunir uma corte aqui, ó, vamos mandar uma carta para o rei Artaxerxes. Ó, rei, ó, esse povo é danoso, brigão, esse povo é custoso. Rei, ó, abre seu olho. Na hora que esse muro estiver pronto, acabou o imposto, rei. E outra coisa, rei, o povo era tão conhecedor das coisas que mandou o rei ir aonde? Vai lá nas crônicas, vai lá na crônica do seu povo, vai lá, procura saber quem é Davi, procura saber quem é os reis para trás, olha como que esse povo era, aí foi lá ver, Davi não perdia uma batalha, irmão. Salomão vinha gente até do Egito, via gente muito para pegar conselho com Salomão. O rei coçou a cabeça e falou, ó, enquanto eu não der ordem, para tudo. Pode parar, não continua a construir não. Pode parar. E o que o povo fez? Parou. E qual que tinha que ser a postura do povo? Uma cartinha para o rei. Rei, nós estamos aqui seguindo a orientação do rei Ciro. Procura aí nas suas crônicas, rei, que o rei Ciro nos deu liberdade para construir a casa do Deus verdadeiro. Esta palavra não é minha, não, rei, é palavra do próprio rei Ciro. É o que eu falo, irmão. O povo de Deus tem que ter confiança no Deus que serve, intimidade com Deus que serve. Eles não foram buscar a Deus, eles simplesmente aceitaram. Mas, irmão, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, calma aí, irmãos. Como se explica a falta de resistência
dos judeus. O povo de Deus tem que ser resistente, meu irmão. Costas grossas, como diz o pastor Emerson. O obreiro tem que ter costa grossa, irmão. Oferece as costas. É ou não é? O povo de Deus tem que ter resistência. Se você ainda não sofreu nenhuma resistência lá fora, oposição, se prepara. E elas vêm. A igreja sofre oposição política? A igreja sofre oposição ideológica? Irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós estamos aqui para pregar a verdade, não maquiar a verdade. Nós sofremos sim. Há um povo lá fora que tenta perseguir a igreja de qualquer forma, mas enquanto a igreja está de joelho, buscando intimidade com Deus, na igreja ninguém toca, porque Deus está do lado dela. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Quem deu a ordem foi Ciro. O rei Artaxerxes podia ter invalidado o decreto? Não foi uma carta. Não, irmão. Foi um decreto selado com o seu anel. E você sabe o que é mais lindo? É que a ordem foi tão linda que você, e por onde eles passarem, enquanto eles estiverem andando, você que der passagem para ele, ajuda com prata, ajuda com ouro, ajuda com coisas preciosas, para ajudar na construção do templo, na reconstrução do templo. Então não foi qualquer coisa, irmão. O rei Ciro deu ordem para o povo ajudar ainda. Quem estava indo contra a ordem do rei Ciro? Os samaritanos. Mas o que os judeus fizeram? Se calaram. Zorobabel fez o quê? Se calou. Josué fez o quê? Se calou. Nós não vemos nenhum deles se movimentando, vamos construir, vamos lá, vamos conversar, não, vamos levar o decreto. Não, nós temos uma cópia aqui, carimbada pelo anel do rei, vamos lá. Não, irmãos, preferiram recuar. Quantas das vezes, na hora de nós continuarmos andando, nós prostramos diante da situação. Quantas das vezes, ao invés de nós continuarmos caminhando, nós preferimos voltar atrás. É muito lindo se aquela construção fosse feita sem nenhuma oposição. Nós pegarmos a história do povo de Deus, nós vamos ver que o povo de Deus sofreu oposição do começo e vai sofrer oposição até o fim. Por quê? Porque nós andamos na contramão do que é natural lá de fora. Nós cremos em algo espiritual, algo que é mais real do que o mundo que nós vivemos. É por isso que nós, muitas das vezes, nós não somos compreendidos. Ai, meu filho, há uma oposição na minha vida, eu vou na igreja. Não, irmãos. Aí é que é a hora de a gente resistir. Não estou falando neste momento de pandemia, não é isso. Eu estou falando no cotidiano da igreja, porque esse momento de pandemia vai passar. Nós temos visto o povo estar sedento por Deus. Pessoas que estavam afastadas, hoje olham e falam, eu quero voltar. Por quê? Porque se eu partir sem, sabe qual que é o fim das coisas? É tempo de nós termos resistência. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é uma rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era
uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. A história, ela é rica de detalhes. Eles não foram nem ao rei e nem a Deus. Eles preferiram recuar. Aí vem do ponto 2 do tópico 3. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reinado de Israel, levá-los em cativeiro. Nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Como não confiar neste Deus? É onde eu falo que a confiança vem de intimidade, vem de vivência, vem de conhecer quem é o Deus que nós servimos. É por isso que nós cremos que Deus continua fazendo o que Ele fez no passado, hoje, porque nós conhecemos a história do nosso Deus. E a história do nosso Deus, Ele não perde uma batalha. Quem perde somos nós, quando largamos de deixar Deus agir nas nossas batalhas. O rei Ezequias orou, clamou, pediu, e Deus falou: Ezequias, essa guerra não tereis que pelejar. Deus enviou o anjo e feriu 185.000 homens. Pensa no que é isso. Hoje seria a capacidade mais ou menos de 4 estádios de futebol. Não pode passar de 50.000 no estádio hoje. Superlotação. Então, mais ou menos 4 estádios de futebol. Homens feridos por um anjo. Sabe por quê? Porque quando Deus desce de encontro à nossa necessidade. Aí vem também, nos dias do rei Jeosafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Ver os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a essa maldade dos inimigos dos judeus. Aí o que é que nós podemos aprender com isso? Zorobabel, Josué, olha, todos que estão construindo, nós vamos jejuar, nós vamos buscar o Senhor e Deus vai nos dar o escape. Pararam. Não pare, não desanime, não perca a confiança, conheça o seu Deus. Como que eu vou conhecer o meu Deus? Leia a palavra do Senhor. Mas basta. Venha para a igreja. Ouçam os testemunhos. Tenha intimidade, deixa Deus fazer você ser um testemunho vivo. Aí você vai entender o que eu estou dizendo nesta manhã. Se aquele povo tivesse se reunido, assim como o rei Josafá fez, o que teria ocorrido? O livramento teria vindo. Ponto 3, do tópico 3. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Entenda, Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Zacarias capítulo 3, versículo 3. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema, causando pelos
inimigos, ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência. Como levar o povo a buscar se os líderes estão longe? Como? O líder político, o responsável pelo povo, confiava mais em si do que em Deus. O que Zorobabel entendeu com aqueles louvores, com aqueles cânticos, entendendo pelo contexto do ensino deste dia? Olha, o povo está alegre porque eu trouxe eles e nós começamos. Irmãos, o líder espiritual estava com as suas vestes sujas, estava longe de Deus, pura consciência. Um líder espiritual que não tem a consciência pura, como que ele vai ter fé para levar o povo até a Deus? É por isso que nós temos que andar na contramão do pecado. É por isso que nós temos que manter as nossas vestes limpas. É por isso que nós não podemos confiar na força dos nossos braços, porque uma hora as forças dos nossos braços elas vão embora, enquanto a força de Deus ela é eterna. O braço de Deus ele é forte. Depois que Deus pega na sua mão, ele não solta mais. Mas eu pequei, irmão Everton. Aí você dobra o seu joelho e se arrepende, pede perdão, que Jesus está lá à direita do Pai, falando para ele assim: olha, Pai, dá mais uma oportunidade para ele, dá mais uma oportunidade para ela. Sabe por quê? Porque eu morri, sofri, padeci, para dar para ela mais uma chance. Então, guarde isso contigo, anote no canto da sua revista, anote aí na sua casa num papelzinho, põe dentro da sua Bíblia e fala assim: ó, confiança, não nos meus braços, mas confio no braço de Deus. Que as minhas vestes estejam sempre limpas, mas se eu pecar, que eu venha me arrepender de todo o coração, que Jesus ainda perdoa. Guarde isso anotado aí. A reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar do que Deus dos céus estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava o seu Deus? A dúvida entra por esse caminho, irmãos. O povo não entendia que Zorobabel e Josué estavam longe de Deus, que os líderes estavam na contramão, Deus estava no mesmo lugar, pronto a agir em favor do seu povo, mas enquanto eles não entendessem isso, Deus não poderia fazer nada. Olha que coisa bonita, o povo, irmãos, quando você abaixa a tua cabeça e fica triste, mostrando para todo mundo a sua tristeza, para o seu colega de trabalho, mostrando para todo mundo, para o seu colega de escola, para o seu amigo, para o seu vizinho, os seus problemas, eles começam a jogar a culpa no nosso Deus. Uai, não é crente? Uai, não vai para a igreja todo dia? Ai, você vê, tá pior que eu. E não é dessa forma. É por isso que nós temos que estar o quê? Firme, alegre, constante, confiando em Deus, chorando aos pés daquele que pode nos dar socorro. Como diz a música, entra para o quarto e fecha o quê? A porta. Fala para ele o seu problema e sai de lá com um sorriso aberto, com o peito estufado, crendo que a vitória está vindo.
A alegria do samaritano. Os inimigos do judeu regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sua sábia e competência ação. Porém o gozo dos ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam predido Salomão terminou em tragédia. Juízes capítulo 16, versículo 25 a 31. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Mateus 28, 11, 15. A palavra do Senhor nos fala que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que na sua vida. Irmão. E Sansão falou assim: Deus, me dá mais uma oportunidade. Me dá mais uma oportunidade. Eu imagino Sansão abraçando aquela coluna, ele pondo força nas suas pernas, e o Espírito Santo arredando aquela coluna e matando aquele monte filisteu, para a glória de Deus. E porque Sansão era diferente, ele se achava muito, mas no dia que ele falou assim, que ele tinha que confiar em Deus, o negócio foi diferente. Agora falar de Jesus, né? Nós estamos aqui hoje por Ele, para Ele, por conta dEle nós estamos aqui. Enquanto eles falam, nós vamos matar Ele hoje, você vai chegar e vai dar um beijinho nele para mostrar quem é Ele. Jesus recebeu Judas de braços abertos. A cruz pegou Ele, mas no domingo ele saiu do sepulcro. Não foi o sepulcro que tirou ele, ele saiu de lá. Ele se entregou à cruz como ovelha muda, porque foi ele que se entregou. E ele mesmo saiu do sepulcro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui por Ele, para Ele. A oportunidade que nós temos hoje foi dada por Ele, dele. Se você está aqui hoje, se você, meu amigo internauta, tem a oportunidade de ouvir isso, é porque Jesus, Ele se sacrificou naquela cruz. Mas Ele não tinha pecado. Aí vem, ó morte, onde está o seu agrilhão? Porque o agrilhão da morte não pôde prender o meu Jesus. Não pôde. Então, os nossos opositores, eles podem se levantar. Mas se nós estivermos paupados na confiança em Deus, eles vão perder mais uma. Se nós entender que Sansão, na hora dos opositores, os opositores riram de Sansão, furaram os olhos de Sansão, amarraram Sansão para ele ficar o quê? Trabalhando igual um jumento para eles. Deixa Sansão aí. Mas Sansão entendeu que ele não era nada e que Deus era tudo. E da mesma forma, irmãos, nós não somos nada, mas Jesus em nós, Ele é tudo. O sacrifício dele nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui nesta manhã. O desânimo dos judeus. Essa lição termina de forma muito peculiar. Por quê, irmão? Porque se nós olharmos as lições, elas terminam sempre com uma palavra de ânimo. Ela termina com uma palavra de esperança. Essa lição termina com o desânimo dos judeus. Aí vem, os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiam-se humilhados e tristes. Mas passando algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutamos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era vontade de Deus construir o templo. Outros, provavelmente, interrupção da obra para dedicar-se à sua própria casa.
Outros chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes, buscando-se a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Irmãos, desânimo, sintoma de crente que baixou a guarda diante a uma oposição. Desanimado. Olha para o crente, ele está batido. Olha para a pessoa, ela está sem esperança nos olhos. O povo, ele se colocou na posição de desânimo, a falta do ânimo. E aí, eles fizeram o quê? Talvez não era o tempo, né? As coisas não saíram do jeito que eu pensei. Samaritana atrapalharam tudo. E aonde estava a fé deles? Não deixa o desânimo bater. Busque a fé na cruz. Busque o ânimo, a esperança em Jesus. Deixe o Espírito Santo te animar. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está do nosso lado. Não caia no comodismo. Não caia na zona do conforto. Já voltamos para dentro de casa. O templo vai ser construído, não, mas vou construir a minha casa, vou edificar aqui a minha vida novamente, sendo que eles não foram para lá para isso. Eles foram para construir a casa de Deus. Ei, a sua casa não está sendo construída aqui. Como assim, presbítero Everton? Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para fazer a obra que foi destinada a nós por Jesus Cristo. Mas em contrapartida, ele olhou e falou: olha, eu estarei indo, e na casa de meu pai há muitas moradas, e eu estou indo preparar lugar para você. Não preocupe com aqui não, lá haverá uma morada para você. Então a sua oportunidade hoje é se animar, mesmo que o texto terminou com o desânimo dos judeus. Mas eu estou aqui para falar: se anime, tenha esperança. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Amém, irmãos. Cumprimento novamente cada irmão com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa de número 48. Dia do triunfo.
dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Esta manhã tivemos uma boa cooperação aqui na igreja e também uma boa cooperação também pelos internautas. Muita sala de vídeo, as pessoas sendo edificadas pela palavra, estruturando a sua base na palavra de Deus. Uma boa aula do nosso irmão, que Deus continue abençoando nosso irmão e a todos os irmãos que aqui compareceram nesta manhã e que nos acompanharam pela live. Então, que esse título possa estar cravado no nosso coração, que a construção enfrentou oposição, nós também enfrentaremos, mas como foi bem dito pelo nosso irmão, nós temos um Deus ao nosso lado. Aleluias. Ele está do lado, Ele está na frente, Ele está acima, Ele é tudo para nós. Aleluia. Neste momento vamos nos colocar de pés, em nome de Jesus Cristo, agradecer ao Senhor. E não podemos esquecer que neste dia de domingo nós teremos o culto à noite com a participação do Cristo Vive dos jovens. Será transmitido também pela internet. Você que nos acompanha a partir das 19 horas. Nós estaremos com a igreja entrando em conexão para transmitir o culto à noite. E a partir das 6 horas, 6:30 da tarde, a igreja está aberta para você que queira orar ao Senhor. Para você que queira dobrar os seus joelhos e buscar a face daquele, para termos mais intimidade com o Rei. Oremos neste momento. Soberano Deus, Pai de misericórdia, neste momento, Senhor, nós estamos felizes, alegres, ó Pai amado, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor meu Pai. O Senhor tem nos conduzido, Senhor meu Pai, a um reavivamento, Senhor da igreja. Tem nos conduzido, Senhor meu Pai, a momentos, ó Pai amado, aonde traz a nossa memória, Senhor meu Deus, as lutas passadas, Senhor meu Deus, mas também nos faz lembrar do triunfo e aonde nós chegaremos, ó Pai. Nós te louvamos nesta manhã. Leva-nos em paz e segurança, nos guardando, protegendo e livrando de todo mal, Senhor. E assim nós nos despedimos um dos outros, não da tua presença. Vá conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê a paz do Senhor para o seu irmão que está do seu lado. De longe, estende a mão, o irmão sentirá o abraço. E até às 19, se Deus quiser.